Vamos então começar o 21º capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore por seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. Não se colhe uvas, não se retira uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Nós vemos aqui Lucas colocando que nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. As árvores se reconhecem pelos seus frutos. Os nossos frutos são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, portanto, aquilo que falamos. E nós falamos aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Aquilo que o nosso coração está cheio. E aí nós mostramos para todos quais são os nossos frutos, se eles são bons ou eles são maus. Então é o que ele coloca aqui. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Nós estaremos unidos àquilo que nós reverenciamos, àquilo que nós damos importância. Então, o nosso coração está cheio daquilo que nós sentimos e pensamos. E como dentro de nós ainda existe, por isso estamos num planeta de provas e expiações, a dualidade, nós estamos lutando contra os maus sentimentos, os maus pensamentos, as emoções ruins. Nós temos que fazer uma análise, nós temos que parar para pensar antes de falar. Por quê? Porque nós corremos o risco de trazer aquilo que está lá no nosso passado, que está no nosso consciente. É aquela pessoa que fala sem pensar e depois se arrepende, pede desculpas, porque ela já melhorou. Ela já está um pouquinho melhor, mas aquilo que vem de dentro dela é o que está no inconsciente, é aquilo que ela está trazendo de várias e várias encarnações. E algumas coisas ela está lutando para mudar. Nós estamos lutando para mudar algumas coisas. Raiva, inveja, orgulho, vaidade. E aí a gente vai ver, de repente, por invigilância, vamos lembrar o vigiar e orai, por invigilância, a gente deixa escapar aquilo que está no nosso coração e que a gente está tentando mudar, mas ainda não conseguiu mudar. Aí fala coisas que se arrepende depois e tem que pedir desculpas, tem que ir se acertar com as pessoas que nós magoamos ou chateamos com as nossas palavras. Mas, se nós pararmos para pensar e para analisar, e deixarmos para falar, colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções para fora, quando estivermos equilibrados, nós erraremos, mas erraremos menos. Estaremos colocando nesta palavra, nesse sentimento, o nosso melhor, porque hoje, aqui, agora é o nosso melhor. Kardec separa várias passagens para nos mostrar essa questão dos falsos cristos. Então, Cristo é aquele que é ungido, unido ao Pai. É aquele que tem a missão de trazer para a terra os ensinamentos. Jesus era um espírito crístico, um espírito puro, das mais altas esferas. E os falsos profetas? Os profetas são aqueles que vêm para ensinar, para trazer os bons ensinamentos. E quando ele fala dos falsos profetas, são aqueles que ensinam o que querem, que manipulam, que querem fazer as pessoas pensarem que eles são o que eles não são. Eles têm nas entrelinhas ideias
e ensinamentos subliminares que vão levar as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Isso se chama manipulação. Os verdadeiros profetas vêm trazer a verdade, vêm ensinar o bem. E isso pode ser encarnado ou desencarnado. Temos que tomar muito cuidado com os encarnados, que se dizem donos de ensinamentos e da verdade, na realidade estão elevando o seu ego. E desencarnados, que fascinam médiuns, que fazem com que médiuns orgulhosos achem que estão recebendo ali Bezerra, que estão recebendo Eurípides, que estão recebendo espíritos elevados. Tem aqueles até que acham que estão recebendo Maria, Jesus, né? A vaidade e o orgulho vão às estratosferas. E estão pura e simplesmente sendo enganados, se enganando e enganando os outros. Infelizmente, hoje em dia, aqui nessa época de pandemia, o que mais a gente vê são falsos profetas na internet, colocando ideias que metem medo. Aquele que vem trazer o bem, vem trazer a verdade, vem trazer alegria, vem trazer esperança, vem trazer a vontade de se modificar e a certeza de que Jesus é o comandante, que Jesus comanda o nosso orbe e que tudo que acontece é para nos melhorar. Não é aquela falsa ideia, ai, nada vai acontecer comigo. Não, não é isso. É que tudo que acontecer comigo, com os outros, com o planeta, é para melhora, é para aprendizado, é para crescermos. Então nós temos que aprender as lições que a vida nos ensina e não fugir delas, não buscar muleta, não buscar um falso ensinamento só porque ele é bonitinho. Ou, o que é pior, aqueles que metem medo, porque os nossos irmãozinhos instigantes se alimentam do medo. E aqueles que metem medo estão criando ambiente para esses irmãozinhos instigantes se proliferarem e se alimentarem. Vamos continuar aqui. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob meu nome dizendo, abre aspas, eu sou Cristo, fecha aspas, e eles enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13 e depois de 23, o 23 e o 24. E Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6, depois 21 e 22. Então nós vemos aqui a colocação de Jesus para tomarmos cuidado, principalmente nós agora em época de transição, em época de mudanças, e para haver mudança as coisas precisam sair do lugar. Gente, não faz uma mudança sem encaixotar tudo, sem tirar tudo do lugar. E a hora que a gente muda para uma nova casa, tá tudo bagunçado, tá tudo encaixotado, tá tudo fora do lugar. Até que a gente coloque tudo em ordem, arrume, coloque cada coisa no seu lugar e as coisas se ajeitem. Então a saída da casa e a entrada na casa nova é um período de turbulência, é um período de desalinho, de coisas desarrumadas. É o período que nós estamos agora.
Nós estamos no processo de mudança. Não estamos mais só em provas e expiações, existe uma intercessão. E não estamos ainda num planeta de regeneração. Nós estamos nessa intercessão, período de mudança, tudo encaixotado, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Então é neste período que os falsos profetas proliferam, colocando falsas ideias, colocando mentiras, colocando coisas desnecessárias. Então é pelos frutos, é pela mensagem, não pelo mensageiro. Nós temos que olhar o conteúdo da mensagem, não o nome que assina, porque infelizmente a maioria dos falsos profetas vem através de médiuns orgulhosos e médiuns desavisados que ficam fascinados com espíritos inteligentes, conhecedores, que têm muita cultura, mas pouco desenvolvimento. Eles estão ali para enganar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com encarnados e desencarnados nessa época de mudança, nessa época de transição. Kardec coloca aqui, missão dos profetas. Vulgarmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecias e predições tornaram-se sinônimas. Mas na realidade, gente, profeta é aquele que ensina e profecias é aquele que vê o futuro. Um profeta, tem-se a falsa ideia de que o profeta prevê o futuro, mas na realidade o profeta vem trazer ensinamentos, esclarecimentos. Né? Essa confusão acontecia já na época de Jesus, de achar que os profetas eram aqueles videntes. E vamos lembrar que energia, ela não é boa e ela não é má. Conhecimento não é bom e não é mau. O conhecimento e a energia vão ser bons ou vão ser maus conforme a direção que aquele que os utiliza vai dar. Então nós vamos ver médiuns que curaram pessoas, médiuns que criaram quase que uma cidade, pessoas foram curadas pela sua fé, pessoas muito boas foram trabalhar com esses médiuns. Nós infelizmente tivemos um há pouco tempo que está preso. Por quê? Porque ele na realidade trabalhava para os nossos irmãozinhos inferiores. E ele realizava curas. Mas realizar cura é um entendimento, é um conhecimento do fluido cósmico universal no qual nós estamos mergulhados. Não quer dizer que a pessoa seja boa nem que ela seja má. Quer dizer que ela tem conhecimento. O propósito daquilo que fazia. Ah, mas ele não... As pessoas que iriam boas, que iriam lá, aquelas que se curavam pela sua fé, porque tinha muito trabalhador bom, tinha muita gente muito boa ali em volta, embora ele não fosse. Mas por quê? Porque ele não cobrava. Então ela acha, não, quem não cobra é muito bom, mas precisa ver a mensagem subliminar. Ele não cobrava, mas ele montou uma cidade, ele montou restaurantes, ele montou pousadas, ele ganhava por fora tudo aquilo que ele não cobrava ali, fora as suas más tendências, né? Infelizmente, é um espírito que precisa das nossas orações, que precisa de conhecimento para o bem. O conhecimento de como movimentar e como fazer as energias, ele e os espíritos que trabalhavam com ele sabiam de longe. Outro espírito que era um médium, inclusive de efeitos físicos, foi Hitler. E vamos ver o que ele fez e as ideias que ele teve. Ele era vegetariano por causa disso, não pelo que eles amavam os animais, mas para desenvolver certas energias não se pode ter um cadáver em decomposição dentro do corpo, mesmo para desenvolver isso para magia negra, para o mal. Então a gente precisa entender que energia e bondade, conhecimento e bondade não são sinônimos. É por isso que a gente tem que ver a árvore pelos frutos. Nós vamos ver Jesus curou, mas Jesus era amor, Jesus era doçura, bondade. Teve uma renúncia a tudo. Nós vamos ver um Chico Xavier que do começo ao fim da sua vida renunciou à sua vida pelo trabalho que ele veio realizar. Então a gente tem exemplos de bons frutos
daqueles que verdadeiramente vieram realizar um trabalho. E, infelizmente, nós temos aí exemplos de maus frutos, daqueles que estavam usando a sua mediunidade para trabalhar para os nossos irmãozinhos instigantes. Embora muitos, isso a gente precisa entender, muitos daqueles que estavam à sua volta, por não repararem nos frutos, achando, até endeusando, idolatrando, que isso é terrível, idolatrando um médium, estavam ali sendo enganados, mas eram boas pessoas. Eu conheço algumas que foram curadas lá e voltavam todo mês para trabalhar lá, que ajudavam com mensalidades para ajudar a casa. Pessoas muito boas que também foram enganadas, muito enganadas. Porque, como diz aqui Mateus, os falsos profetas vão enganar até aqueles que são eleitos, aqueles que têm um bom coração, aqueles que estão no caminho correto. Precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Então vou voltar aqui. Vulgarmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras, profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições, e era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo, abre aspas, Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu, fecha aspas. Eles também tinham aí falsa ideia de que o profeta era um adivinho, eu queria falar do futuro. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Mas a palavra profeta quer dizer ensinar. Kardec continua aqui. Prodígio dos falsos profetas. Abre aspas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Fecha aspas. Nós vimos isso aqui em Mateus, né? E aí ele continua. Vamos lembrar que é a questão da energia, né? A energia, ela tem a direção daquele que a usa. Um raio laser, ele pode curar uma pessoa, como ele pode destruir, matar uma pessoa. Vai depender de quem estiver usando o raio laser. Você vai falar, o raio laser é bom? O raio laser é mau? Não, ele não é bom, ele não é mau, ele é energia. Depende de quem está manipulando esta energia. E é isso que nós precisamos entender. As pessoas têm uma falsa ideia lúdica, né? Aqueles que acreditam em Papai Noel, né? Coelhinho da Páscoa, de que só os bons curam, só os bons realizam feitos que a gente não consegue realizar. Não, são aqueles que conhecem as energias da Terra, que sabem manipular o fluido cósmico no qual nós estamos envolvidos. Isso não quer dizer que a sabedoria deles é boa, nem que é má. Eles têm conhecimento. E o conhecimento, quando dirigido para o bem, ele é fantástico. Quando ele é dirigido para o mal, ele pode ser fantástico também. Mas os seus propósitos são terríveis. Porque normalmente, aqueles que vão buscar qualquer um buscando uma cura. Ah, mas fulano não pede nada. O que ele pede é só para comprar lá um espelho, uma galinha, não sei o que ele vai fazer, ou para acender uma vela, ou para não sei o que. Não é esta a questão. A questão é que o que os espíritos que trabalham com ele exigem daquele espírito que está indo buscar uma cura a qualquer preço, a qualquer custo. Ele vai pagar o preço desdobrado. A hora que ele se desdobrar à noite, ele sair do corpo, aquelas entidades vão cobrar dele um serviço, vão cobrar dele uma escravidão, vão cobrar dele uma parceria. Aí depois, quando esse irmão
vai numa casa séria, vai num lugar que realmente vai ajudá-lo a melhorar, vão falar para ele, nossa, tem alguma coisa feita aí, tem uma energia esquisita com você, um trabalho feito aí. Ele vai falar, nossa, alguém fez um trabalho para mim. Não, não foi alguém, não, foi você mesmo. Quando foi procurar esses lugares, esses irmãozinhos, esses falsos profetas, que você achou que você pagando por uma vela, pagando por uma muleta, basta acender uma vela que você vai conseguir tudo que você quer. Você vai conseguir o que você quer, o teu livre-arbítrio, você pode buscar esses irmãos porque você quis, mas a cobrança que eles vão te fazer é nesta vida, na vida de desencarnado, porque eles te atrairão quando você desencarnar para a energia deles como escravo, e você vai continuar na próxima encarnação ainda ligado a esses irmãos, porque você é Deus, nós somos deuses, como Jesus colocou, vós sois deuses, fareis o que eu faço e ainda mais. Então, quando nós damos uma palavra e a gente quer muito uma coisa, é o nosso livre-arbítrio, a gente vai conseguir, mesmo que para isso a gente tenha que fazer um pacto com os irmãozinhos tenebrosos que vão realizar aquilo que a gente quer. E esse pacto é inconsciente, não é no consciente encarnado, eu estou, às vezes até na maioria das vezes é desdobrado, é à noite, enquanto o corpo descansa, a gente vai se juntar com aqueles que vão fazer aquilo que a gente quer. Você quer ir lá dar uma surra no João? Tudo bem, eu vou lá com você, a gente vai dar uma surra no João, mas você vai vir comigo fazer isto e aquilo para Pedro, para Maria, e a partir daí você está ligado a uma falange de irmãozinhos trevosos. Livre-arbítrio, escolha. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, né? Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Aqui ele está falando da frase de Jesus no Evangelho de Mateus. Esta fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio, na acepção teológica. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Eles são fora das leis da natureza, por quê? Porque nós achamos que aquilo não existe. Nós é que não conhecemos todas as leis da natureza. Como estas leis são obra somente de Deus, ele sem dúvida pode derrogá-las se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso diz que ele, Deus, não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. Os prodígios e os milagres são conhecimento das leis da natureza, conhecimento de como funciona o universo. Isso é conhecimento. Quem detém o conhecimento necessariamente não é bom. Infelizmente, na maioria das vezes, é o contrário. Quem detém o conhecimento usa esse conhecimento em proveito próprio. E isso é ser instigante, trevoso. Não importa o nome que a gente der, mal. Mas todos nós, sempre, temos o perdão de Deus. O perdão não é apagar o que se fez. É que Deus nos vê como filhos e crianças que não sabemos o que fazemos. Jesus colocou, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Por isso o estudo para nos esclarecer. Então nós teremos a chance de nos redimir. Em várias encarnações, estaremos nos redimindo das escolhas erradas, de termos usado as energias e o conhecimento de uma forma errada, de termos nos ligado a irmãozinhos tão errados e tão enganados como nós. Todos nós temos a chance de nos melhorarmos e de nos redimirmos. Então, então os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. Não são. Os prodígios e os milagres são conhecimento. E não provam nada, uma vez que nada
distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, buscar um sentido mais racional para essas palavras. Demônio é gênio. O gênio pode ser do bem como pode ser do mal. Satanás é aquele que separa. A palavra Satanás quer dizer separar, dividir, antagonizar. Os olhos do vulgo ignorante, aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário como possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se entende o da ciência. Conforme evoluímos cientificamente, vão se diminuindo esses prodígios e esses milagres, porque a gente vê que é única e exclusivamente reações químicas, né? Coisas que a ciência pode esclarecer. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse, de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Aí estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com seu crédito e é por isso que seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Portanto, o fato de operar fenômenos que aos olhos de certas pessoas podem passar por prodígios não é o sinal de uma missão divina, uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire ou de faculdades orgânicas especiais. Perdão. O que mais indigno pode possuir, tanto quanto o mais digno. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais, o seu comportamento, a sua vida, as suas palavras, o seu relacionamento com as pessoas que o cercam, com a família principalmente. Perdão. Kardec continua. Perdão. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E que, como as leis mostradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza, dando explicação a uma certa ordem de fenômenos não compreendidos até hoje, o espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Além disso, como já foi dito, esses fenômenos isolados não provam nada. Comprova-se a missão
através dos efeitos morais, que não é dado ao primeiro que chega a produzir. Este é o resultado do desenvolvimento da ciência espírita. Investigando a causa de certos fenômenos, ela retira o véu de muitos mistérios. Só aqueles que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa as mais espessas névoas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria muito mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra à erraticidade. Vamos lembrar que erraticidade são os espíritos que estão no plano espiritual e que ainda precisam desencarnar. Aqueles que estão no plano espiritual e já atingiram uma elevação, não precisam mais encarnar na terra, estão fora da erraticidade. Então, todos aqueles que ainda precisam melhorar, precisam crescer, vão ainda reencarnar várias e várias vezes, estão no plano espiritual, no que Kardec chama de erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, por isso que a gente tem que ver a mensagem e não o nome que assina. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazer que se acredite em ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiu de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. São todos os tipos, de mediunidade. É considerável o número de pessoas que nas diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, e vamos lembrar que Kardec está aqui separando esse livro até 1863, porque o livro foi publicado em 1864, então nós estamos aqui em 62, 63, e hoje, aqui em 2020, essa mensagem é muito mais atual ainda, ela é atualíssima. Então vamos aqui colocar: é considerável o número de pessoas que nas diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, fazem-se passar por alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, mãe do Cristo e até mesmo por Deus. João já adverte contra eles quando disse, abre aspas, meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Fecha aspas. Se naquela época eles já tinham esse problema com os falsos profetas, hoje, com tudo que nós estamos passando no planeta, com pandemia, com as mudanças que estão por vir, nós temos muito mais falsos profetas encarnados e falsos profetas desencarnados, enganando os médios orgulhosos, fascinados de acharem que estão recebendo uma mensagem de um espírito iluminado, e os espíritos que botam uma máscara, que plasmam o seu perispírito para aquele médium ou para aqueles que estão ali verem nele aquele personagem que eles dizem ser. Então eles aparecem para aquele espírito como Bezerra, como vestido como uma freira se dizendo Maria, do jeito que eles quiserem, porque o perispírito ele é maleável, é plástico. Então os espíritos que detêm conhecimento podem moldá-lo à sua maneira. Mas basta uma oração sentida, basta um irmão com esclarecimento buscando ajuda e interpelando aquele irmão que está ali se fingindo passar por outro, que as máscaras caem. Porque esses irmãozinhos, infelizmente, eles têm uns discursos prontos, repetem sempre as mesmas coisas que eles têm ali
pronto para poder, eles gastam toda a energia mantendo aquela aparência para enganar os que estão ali em volta. E ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então os irmãos, os dialogadores, os facilitadores que estão ali munidos de amor, de benevolência, de perdão, eles vão conversar com esses irmãos até que as máscaras caiam, até que essas energias caiam, eles se mostrem quem eles são e vão procurar ajudá-los. O médium que está desprovido de fascinação, de orgulho, de vaidade, de prepotência, ele também vai ajudar esses irmãozinhos que querem aparecer para ele com nomes, com aparências, e vai ajudá-los até que as máscaras caiam. Mas o médium que está em sintonia também ali, querendo aparecer, querendo ter um espírito com nome, para poder dizer, olha, eu recebo fulano, ciclano, vai entrar na mesma sintonia, no mesmo orgulho, na mesma vaidade, e os dois se comprazem ali. Agora, aqueles que vão ouvir ou ler essas mensagens têm que ter esse cuidado de analisar a mensagem. Esquece quem está assinando, analisar a mensagem e principalmente a vida, a conduta, como aquele médium vive, como aquele médium se manifesta, como ele age no dia a dia, no seu trabalho, com a sua família, com os seus parentes. É ali que ele mostra o fruto que ele tem. É nas palavras que ele dirige às pessoas da sua casa, da sua família, no seu emprego, no seu trabalho. É ali que a gente vê se é uma boa árvore ou se não é. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais, né? Nós vamos ver lá no livro dos médiuns a explicação de todo tipo de mediunidade, e os bons espíritos trabalham com aqueles espíritas ou aqueles médiuns que estão buscando se modificar, estão buscando se melhorar. Não é santo, não é espírito puro, porque não encarna santo nesse planeta, não encarna espírito puro nesse planeta. O único que encarnou foi Jesus e levou milhares de anos para ele baixar a energia dele para poder criar um perispírito e encarnar aqui. Nós estamos falando de espíritos que estão buscando se melhorar, estão buscando se aperfeiçoar. Então, os espíritos que estão se esforçando para a sua mudança moral, para a sua transformação moral, para o seu melhoramento, os espíritos desencarnados, reconhecendo esse esforço, vão trabalhar com eles. É sobretudo no discernimento dos bons e maus espíritos que se deve aplicar essas palavras de Jesus. Abre aspas. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzi-los bons. Fecha aspas. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então nós vamos ver a qualidade da mensagem pelas suas palavras, por aquilo de bom que ela traz, mas principalmente pelo espírito mensageiro, pelo espírito encarnado que ali é o mensageiro. Qual que é a sua qualidade espiritual de vida? Como ele se comporta? Porque dentro do centro todo mundo fala baixinho, irmãozinho. Tem uma mania, muito espírita tem essa mania de diminutivo, né? Irmãozinho, queridinha, né? E olha como aqui, vamos orar, todo mundo falando ali. Mas como ele se comporta da porta para fora do centro? Quando alguém lhe fecha o carro na rua, quando alguém lhe puxa o tapete no trabalho,
Quando alguém lhe diz um monte de verdades falando dos seus defeitos na sua casa, porque é na casa, na família, que nós vamos encontrar aqueles que pela convivência nos conhecem e vão apontar os nossos defeitos. Nós temos conhecimento, nós temos elevação suficiente para reconhecer os nossos defeitos, olhar para o outro e falar: obrigado, irmão, porque você está me mostrando os meus defeitos. Como dizia o Chico, são os irmãos que nos cutucam, que mais nos ajudam a crescer. E eu estou aqui batalhando para mudar. E pedir desculpa: olha, eu estou batalhando para mudar o meu orgulho, a minha vaidade, mas eu ainda não consegui melhorar tudo. Então desculpa o que eu disse, desculpa o que eu fiz, me perdoa, porque eu ainda não consegui pôr em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, porque essa é a nossa realidade. Estou aprendendo um monte de coisa, mas eu consigo colocar em prática? Infelizmente, tudo não. Mas eu tenho que me esforçar para ir colocando alguma coisa, para ir modificando as coisas dentro de mim. Eu tenho que me esforçar para me transformar num homem, numa mulher de bem, através das minhas escolhas, do meu pensamento, do meu sentimento e dos meus frutos, que são as minhas palavras, as minhas atitudes, o exemplo que eu dou para os meus filhos, netos, amigos, irmãos, através das obras que eu realizo à minha volta. Nós temos que analisar muito bem todas as palavras que estamos estudando, porque nós não podemos, a hora que desencarnarmos, chegar do outro lado e alegar ignorância. Eu não sabia. Eu não sabia que aquele irmãozinho que estava falando um monte de coisa, mandou eu acender vela, mandou eu passar anil, mandou eu fazer um monte de coisa, que aquilo era bobagem, que ele estava pura e simplesmente me dando muletas porque era o que eu queria ouvir. Porque aquele que realmente conhece, aquele que realmente quer ajudar o irmão, aquele que realmente traz uma mensagem, vai te sacudir, vai dizer: acorda, olha para os teus defeitos, se reconhece como você é sem máscara, comece a se modificar, comece a se transformar, lute contra a corrente, fique 24 horas do dia no vigiai e orai, para poder analisar os seus sentimentos e os seus pensamentos quando eles não forem bons através da oração modificada. É fácil? Não, é extremamente difícil. Por isso que todo mundo escolhe o caminho largo, onde a boiada vai, a porta larga, onde é fácil de passar. Porque o caminho que nos leva de volta à casa do Pai é difícil, é pedregoso, é subir a montanha. Às vezes a gente dá 2, 3 passos para cair 4. Aí a gente de novo dá 2, 3 passos, aí cai 2. Opa, já subiu 1. E é assim que a gente vai. É difícil, a gente se arranha, a gente se machuca, é sofrido, mas vale a pena. É como Jesus colocou: o meu jugo é leve. Para nós conseguirmos atingir o caminho, para nos encontrarmos com os ensinamentos e realidade, porque a gente só é evangelizado quando a gente coloca o evangelho na nossa vida e começa a realizar os nossos atos através dos princípios do evangelho. Senão nós só conhecemos o evangelho, não somos evangelizados. Da mesma forma que a maioria de nós entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra em nós, porque só é verdadeiro espírita aquele que coloca em prática o que o espiritismo ensina, aquele que realiza no seu dia a dia aquilo que o espiritismo coloca, que são as palavras de Jesus: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fácil de entender, mas é muito difícil de colocar em prática. Vamos continuar estudando e aprendendo na segunda parte deste capítulo.